Obrigado às crianças do reino. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 7. Conforme os irmãos forem encontrando, vamos nos colocando em pé, amém? Evangelho de João, capítulo de número 7, verso 37 até o verso de número 39. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 7, do verso 37 ao 39, diz assim a palavra do Senhor. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quero ler o 39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam o que neles crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Você pode repetir o comecinho desse verso comigo? Diga assim: ele estava se referindo ao Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Agora nós rogamos que pela tua infinita graça e misericórdia, o teu Espírito Santo possa vir neste lugar, abrir o nosso coração e nos levar além, Senhor, numa experiência nova, renovadora no Teu Santo Espírito. Fala conosco, ministra sobre as nossas vidas, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar? Queridos, o Senhor falou muito forte essa manhã comigo nesse texto. Já estava com a mensagem pronta para trazer para os irmãos, mas eu me senti assim, direcionado, constrangido pelo Espírito Santo em meditarmos, refletirmos nesse texto. Eu quero fazer uma reflexão bem simples, talvez uma das mensagens mais simples que nós já tivemos aqui, mas uma mensagem extremamente importante, poderosa e necessária para que nós possamos viver no reino de Deus e responder ao chamado de Deus sobre as nossas vidas. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de compartilhar um testemunho bem rápido. Alguns dos irmãos conhecem o pastor Luciano Subirá. Ele é bem conhecido na rede social, na internet, os vídeos dele no YouTube é muito assistido. Ele tem ele tem lá um canal no YouTube chamado orvalho.com e também o site. Além do canal, ele tem um site. No site ele coloca as mensagens e é muito especial. Recomendo que você também assista de vez em quando. Em uma das mensagens dele, alguns já assistem, né? Quem conhece o pastor Luciano? Pronto, alguns estão levantando. Aí, pronto, olha que delícia. Quem não conhece pode conhecê-lo pela internet. Em uma das mensagens dele, ele compartilhou uma experiência que ele teve ministrando em uma das igrejas lá no interior do Paraná. Ele é de Curitiba, a igreja dele fica em Curitiba, uma igreja muito boa. Mas ele estava compartilhando sobre como foi a experiência que ele teve. E ele estava falando que todos os anos ele ia 2, 3 vezes em uma igreja, repetidamente. Esse pastor é um amigo dele, e esse pastor sempre convidava: Luciano, vem cá pregar, Luciano, vem cá pregar, e ele ia algumas vezes no ano. Em uma das ministrações que ele esteve lá, ele até contou esse testemunho na Batista da Lagoinha, você pode assistir lá no YouTube. Em uma das ministrações que ele teve lá nessa igreja, ele estava falando sobre o enchimento do Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo. E ele disse que quando terminou o culto, ele chamou à frente as pessoas que ainda não tinham sido batizadas no Espírito Santo. E ele começou a impor as mãos sobre aquelas pessoas. Naquele culto, somente 6 pessoas veio à frente. E quando ele impôs as mãos sobre aquelas pessoas, os 6, todos eles foram batizados no Espírito Santo naquela manhã, foram cheios do Espírito Santo, e todos os 3 foram assim tomados pela presença do Senhor de uma forma muito especial.
O pastor então chamou ele no canto e falou assim: Luciano, eu queria que você orasse por mais uma pessoa. Ele falou: quem? Ele falou: aquele irmão que está lá no fundo. Era um irmão magro, alto, e ele disse assim, o pastor da igreja disse: Luciano, aquele irmão, ele ainda não teve a experiência com o Espírito Santo de Deus, e ele tem um desejo muito grande de ser cheio do Espírito Santo, mas nós já oramos, já fizemos campanha, outros pastores que vieram aqui também já oraram por ele, já intercederam por ele, e até agora ele ainda não foi cheio do Espírito Santo. Você já ouviu esse testemunho? O Iago. Então, não foi com o Iago, mas o Iago já está dizendo que já ouviu. Que não é alto e magro, deixa quieto. Mas, deixa para lá, Iago. Bom, aí o Luciano falou assim: mas pastor, o que você quer que eu faça? Não, vai lá e diga a ele que você sentiu de orar com ele. Ele falou: não, eu não senti, porque senti, eu não senti não. Vou falar que eu não senti não. Por que ele não veio na frente na hora que eu chamei? Não sei. Aí o pastor falou: não, então tá bom, não diga que você sentiu, diga que eu mesmo pedi para você orar. Aí o Luciano falou: tá bom, eu vou lá então. Quando o Luciano chegou perto do membro da igreja, daquele irmão, o irmão pegou e olhou para ele e falou assim: já sei, o pastor mandou você orar por mim, né? Ele falou: é verdade, ele mandou. Aí o irmão falou assim: pois é, Luciano, eu tenho muita vontade de ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Mas já há alguns anos eu tenho buscado isso e eu confesso que já até desisti. Não, eu acredito, mas eu acho que eu nunca vou ter essa experiência. E aí o pastor Luciano falou: mas eu posso orar por você? Ele falou: sim, pode orar. Aí quando o pastor foi orar, ele disse assim: mas deixa eu te alertar, outros pastores já oraram por mim. Os pastores mais avivados já oraram por mim. E ele começou a falar alguns nomes, e o Luciano falou que realmente eram pastores assim de alto nível aqui no Brasil, e alguns até de fora. Aí ele olhou assim para o Luciano e falou: meu pastor tem bons relacionamentos, e por isso esses outros pastores vêm aqui. Aí o Luciano orou por ele, disse que pulou, falou em línguas, rodou um pouco, fez de tudo, mas não mudou nada. Ele disse que o rapaz era alto, magro, né? E ele até o apelidou de cabo de vassoura. Sabe, assim, o Felipe, há alguns anos atrás, parecia um pouco assim com esse rapaz, alto, magro, agora já está um pouco mais cheinho, já vai ser pai de gêmeos, né, filho? E aí, orou, e ele disse: aquele rapaz é igual cabo de vassoura, por causa de duas coisas, é magro e alto. E por causa de uma segunda coisa, orar por ele e orar por um cabo de vassoura é igual, nenhum dos dois é batizado pelo Espírito Santo. E ele terminou de orar e falou com aquele rapaz o seguinte: olha, é o seguinte, eu não vou desistir de você. Todas as vezes que eu vier aqui nessa igreja, eu vou orar para que você seja batizado pelo Espírito Santo. E ele começou a fazer isso. Como ele ia 2, 3, 4, 5 vezes naquela igreja por ano, todas as vezes, no final do culto, ele procurava aquele irmão e orava por ele, ser cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, e orava. 2 anos e nada tinha acontecido. O pastor Luciano voltou para ministrar de novo sobre uma conferência de enchimentos, sobre dons espirituais. Ele tem bastante livro sobre isso, com muita profundidade. E então ele voltou, faziam 2 anos já que ele estava orando por aquele irmão. E ele ministrou sobre recebimento dos dons, sobre a variedade dos dons, sobre dons de língua, dons de cura, palavra de sabedoria, e falando sobre os dons. E aí, no final da ministração, ele falou assim: agora eu quero orar por vocês que querem renovar, que querem ser cheios, você que quer clamar e pedir: Espírito, derrama sobre mim, ministra sobre mim os dons do seu Espírito Santo, vem aqui para frente. Veio aquela multidão, e ele falou: chega mais, pode subir aqui no púlpito. É um púlpito, pelo que ele falou, parecido com o nosso, e tinha carpete no púlpito, só que ele estava com o microfone, naquela igreja não tinha microfone sem fio, ele estava com o microfone de fio, e o fio era curto. E ele falou: como é que eu vou lá longe? Vamos trocar o microfone. Ele foi lá e pegou um outro microfone com cabo longo. Só que ele não sabia que aquele microfone não tinha o fio terra. E dá choque. Só que ele também estava com um problema. O pastor Luciano tinha comprado um sapato novo, e fazia 30 dias que ele tinha comprado esse sapato. Fazia 1 mês exatamente, e ele resolveu estrear o sapato naquele dia. Só que o sapato foi naquelas promoções relâmpagos, sabe? Agora, Black Friday, esse negócio aí todo, mas faz um tempo, não tinha ainda Black Friday ainda não. Ele ouviu lá alguém dizendo: promoção aqui de sapato, ele foi lá e correu, nem olhou direito o número e pegou.
Só que ele pegou um número abaixo do dele, e ele já estava pregando há 1 hora, com os dedos do pé espremidos. A primeira vez que ele tinha usado o sapato, estava espremendo, e ele falou, vou orar, e não vai dar certo eu ficar orando com esse sapato. Ele foi lá e tirou o sapato. E com o microfone, sem o fio terra lá na mesa, nem nada. Tirou o sapato, mas como ele estava em cima do carpete, ainda não tinha acontecido nenhum problema. O pastor Luciano começou a orar. As pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo, alguns caíram, outros começaram a falar em línguas, alguns só choravam, se quebrantavam, cada um reage de uma maneira diferente quando está tomada pelo Espírito Santo. A minha mãe, por exemplo, fica quietinha e chora. Alguns fazem diferente, a Michelle de vez em quando dá uma sapateada e assim por diante, mas bem. Aí o pastor foi orando. Só que ele foi orando, imagina, ora aqui e tal, ele puxava o fio. E aí ele ia puxando o fio, e orando, e puxando o fio. Quando, de repente, ele já estava assim, no final do púlpito com o carpete, ele continuou orando. Na hora que o pastor Luciano saiu de cima do púlpito para poder orar pelos outros que estavam assim, ele, com meia só, ele estava descalço, né, só com a meia, colocou o pé no chão, esticando a mão para poder orar pela pessoa que estava na frente. Quem é que estava na frente? O cabo de vassoura. Ele disse que na hora que ele colocou o pé no chão, estendeu a mão, que ele já estava com a mão estendida, não tinha como voltar atrás. Ele colocou a mão na cabeça daquele irmão. E ele sentiu o choque na hora. E na hora que o pastor sentiu o choque e ele colocou a mão na cabeça, ele disse que sentiu aquele estralo. Tá! Deu um curto bem na hora, que ele pisou no chão e colocou a mão na testa, fechou o curto na testa do irmão. Ele pulou para trás e começou a falar em línguas estranhas. Não o pastor Luciano, o irmão. O pastor Luciano olhou aquilo e falou, aleluia, e continuou. Acabou o culto, a igreja sabia que aquele irmão queria muito, desejava muito ser cheio do Espírito Santo. E alguns irmãos fizeram uma fila para parabenizar ele. Parabéns, que bênção, que bom, está parabenizando. O pastor Luciano entrou na fila para poder dar um abraço nele e começou a ouvir o que ele estava contando de experiência. E faltavam umas 3 pessoas, quando ele ouviu, ele falou, calma, tem alguma coisa aí. Ele viu que o irmão estava falando, que na hora, o irmão falou assim, vocês viram, muita gente caiu, mas eu não caí não, mas eu senti uma coisa. E o irmão falando, vocês lembram que o pastor tinha dito que alguns vão sentir como um choque no corpo? Ele disse, pois bem, eu senti essa rede elétrica passando em mim. E eu senti a eletricidade do Espírito. E aí o Luciano ouviu aquilo e saiu de lado e começou a rir, porque ele sabia o que tinha acontecido. E ele chamou o pastor da igreja e falou, pastor, você já cumprimentou ele, o que ele falou que ele sentiu como experiência? Aí então o pastor contou, olha, ele disse que ele sentiu como na hora que você tocou na testa dele, que algo assim entrou nele e ele sentiu um choque forte, elétrico do Espírito sobre ele. Aí o Luciano falou assim com o pastor, pastor, não foi o Espírito, o choque foi da mesa. Ele falou assim, não acredito, por quê? Aí o Luciano falou, você lembra que eu troquei de microfone? Aí o pastor falou, você pegou de cabo longo? Ele falou, foi. E o pastor falou, mas aquele dá choque, o pastor já sabia. Ele falou, pois é. Puxa vida, foi o microfone de cabo longo, foi? Então, aí o Luciano falou assim, olha, você precisa contar para ele. O pastor da igreja falou assim, Luciano, eu não tenho coragem de contar para ele, não. Eu não tenho coragem, não, conta você. Aí o Luciano falou, se você não tem coragem, eu também não tenho coragem, não. E aí ficou os dois ali, eu não tenho coragem, você também não tem coragem. O pastor da igreja pegou e olhou para o Luciano e falou assim, Luciano, deixa eu te falar uma coisa. Qual a probabilidade de você comprar um sapato 1 mês antes de vir na igreja e deixar para estrear o sapato aqui na nossa igreja?
Qual a probabilidade de você estar estreando um sapato e não conseguir ficar com o sapato e resolver tirar o sapato na hora da ministração? Você já fez isso? Ele falou, não. Ele falou, pois é. Qual a probabilidade de acontecer, de você tirar o sapato, ficar descalço e ainda pegar o único microfone, o único cabo da igreja que dá choque? E qual a probabilidade de você estar orando e aquele irmão não está no tapete, mas está do lado de baixo? E qual a probabilidade dele ser o primeiro que você orou logo na hora que você pisou no chão? É muito raro isso acontecer. Aí o Luciano olhou para ele e falou, calma aí, você está dizendo que Deus queria usar o choque para poder fazer com que ele abrisse o coração ou cresce? Aí o pastor falou, olha, Luciano, eu não sei, mas você sabe que tem algumas pessoas que, quando o motor não funciona, você precisa dar um tranco. E aí você dá uma bateria e pega no tranco e funciona. O Luciano disse que ele voltou naquela igreja mais algumas vezes. E todas as vezes que ele ia naquela igreja, ele ficava rindo quando via ele lembrando da situação. Só que ele nunca teve coragem. Todas as vezes ele queria contar e nunca teve coragem. Teve uma vez que ele estava no culto, o irmão sentou do lado dele, e aí o Luciano estava rindo, o irmão falou, você está cheio do Espírito hoje, né? Você está alegre. Ele falou assim, você nem sabe como. Porque estava rindo da situação. Mas, queridos, por que é que eu estou comentando sobre isso? Porque a nossa igreja, hoje nós, por uma direção do Espírito Santo, eu não acredito que é coincidência, cantamos vários louvores antigos que nós cantávamos há alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás. O irmão Sabino estava pulando de alegria, cheirando naftalina, alguns louvores. E a nossa igreja, ela surgiu a partir do ano de 1969, 1970, 71, quando pastores e presbíteros, homens, mulheres, diaconisas, membros comuns da igreja, começaram a buscar experiência com o Espírito Santo de Deus. Começaram a ir no monte, a jejuar, a orar e a dizer, Deus, se isso que está na tua palavra em Atos é para a minha vida, eu quero viver. Eu quero experimentar. E aí o que passou a acontecer? Pessoas começaram a ser cheios do Espírito Santo, foram tomados pelo Espírito Santo, e as igrejas onde eles estavam, especialmente na presbiteriana independente, naquela época, não os aceitavam. Quando eles começavam a, cheios do Espírito Santo, falar em outras línguas, quando eles começavam a, cheios do Espírito Santo, ministrar sobre enfermos e enfermos serem curados, e eles disseram, não, vocês não podem permanecer aqui, e então alguns foram expulsos de suas igrejas, e começaram a fazer reuniões em suas casas, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, e assim surgiu a nossa igreja, junto com outras igrejas avivadas. 1971, 72, Deja, você lembra qual foi o ano da primeira reunião que teve na casa do seu pai? 1970. Começou, então, reuniões em casas, e uma das casas que foi, então, a casa especialmente onde permaneceu, foi na casa do Dejair. Dejair era ainda novo, né, Deja? Era ainda um rapaz. Oi? Estava com 17 anos já. Eita, que beleza. Deja estava com 17 anos, usavam as calças de boca larga, cabelo. Oi? Boca de sino. E então, começaram lá na casa do pastor Cavalcante, o pai dele, pessoas a virem, e essas pessoas chegavam naquela reunião, eram batizadas pelo Espírito Santo, eram tomadas pela presença de Deus, eram curadas de sua enfermidade, e sentiam o poder e a presença de Deus sobre a vida deles. E nós temos alguns irmãos aqui da nossa igreja que fazem parte dessa história e experimentaram isso e viveram o avivamento e e receberam choques do Espírito e não choques de energia, que foram coisas poderosas. Você quer ver? Quantos irmãos participaram desse período da década de 70, começo da década de 80? Levanta a mão aí para a gente poder ver. Pode levantar a mão.
Levanta bem alto aí, não tem vergonha não. Minha mãe está com vergonha de levantar a mão. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 irmãos que estão aqui no nosso meio. Foram tomados e cheios do Espírito Santo. Alguns irmãos que eram de igrejas mais tradicionais, o pastor Erci, era da IPI, né, pastor? O senhor era da... Não, há anos atrás, foi da IPI. O presbítero Rubens era da IPI também, né? Alguns dos nossos líderes, alguns dos nossos presbíteros foram cheios, experimentaram o enchimento da presença do Espírito Santo e começaram a buscar isso. O irmão Manuel, naquela época, era da Igreja Católica Apostólica Romana, carismática. Só que o irmão Manuel teve uma experiência poderosa com o Espírito Santo e também veio nesse mesmo período e Deus estava movendo. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque nós temos a nossa origem como igreja presbiteriana renovada em Osasco, no avivamento, na presença, no enchimento e no poder do Espírito Santo de Deus. E por que eu estou contando essa história do pastor Luciano? Porque eu sei que é até um pouco engraçado. Deus tem as suas maneiras de trabalhar, mas nós precisamos acreditar que há um Deus no controle de todas as coisas. Há um Deus que faz do jeito dele, na hora dele, na maneira dele, no tempo dele, e há um Deus que está fazendo coisas maravilhosas e deseja continuar fazendo maravilhas no nosso meio. E o Senhor Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e disse aos seus discípulos algo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, cure os enfermos, ore pelos cativos, pelos oprimidos, expulsem os demônios e diga a eles que é chegado o reino dos céus. Imagina os discípulos todos empolgados, viram Jesus ressurreto, viram Jesus atravessando paredes, e eles estavam doidos para sair, para ministrar com autoridade. Só que Jesus falou: porém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sejais o quê? Diga de novo, sejais revestidos de poder. Diga, poder. Queridos, Jesus Cristo não nos chamou para fazer a obra dele descapacitados, nem sem armas, nem sem condições, e nem sem a capacidade e o poder do Espírito Santo. Ele disse: espere, e eles ficaram 120 dias, e a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 2, que o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, e eles foram cheios de poder, aleluia. Agora, esse texto que nós lemos, fala também sobre isso. E deixa eu falar algo para vocês: a maior necessidade da igreja é o batismo no Espírito Santo. Uma igreja que não conhece o Espírito Santo é como um piloto de avião que não conhece nada sobre avião. Uma igreja que ainda não experimentou o avivamento, o poder, a presença, o mover, o fluir, a direção do Espírito Santo, é como um piloto que resolve entrar numa aeronave e pegar o comando sem nunca ter estudado, sem nunca ter aprendido como deve pilotar uma aeronave. O batismo no Espírito Santo não é algo opcional somente para o cristão. O batismo no Espírito Santo é um imperativo absoluto. E nós precisamos buscar essa experiência com Deus. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: fiquem buscando, orando, clamando, pedindo, até ser cheios do Espírito Santo, para que vocês possam fazer a minha obra aqui na terra, para que vocês possam anunciar o meu nome. E para fazermos a obra de Deus, precisamos então ser cheios do Espírito Santo. Queridos, quando somos salvos, recebemos o Espírito Santo em nós, mas há uma experiência que Deus quer dar para cada um de nós, de não somente nascermos no Espírito, mas sermos tomados pelo Espírito, sermos guiados pelo Espírito, sermos moldados pelo Espírito,
sermos visitados pelo Espírito e receber e fluir nos dons do Espírito Santo de Deus. Há uma experiência que Deus quer levar cada um de nós a fluirmos nela. E deixa eu falar algo para vocês, isso é gratuito. Em Atos disse que uma pessoa quis comprar, e ele disse, eu dou muito dinheiro. E a Bíblia diz que os apóstolos falaram assim, não há dinheiro que possa pagar isso. Mas na cruz do Calvário, nós já recebemos gratuitamente, e recebemos uma palavra de Jesus dizendo, eu vou, mas eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Espírito Santo da verdade. E então, Atos capítulo 1, verso 8, nós vemos escrito assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo da verdade. É sempre subsequente à salvação. Agora, olha esse texto que nós lemos, João, capítulo de número 7, especialmente o verso de número 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Olha aqui para mim, deixa eu te falar algo. O que está dizendo a Bíblia? Não tinha sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Jesus Cristo, depois disso, foi para Jerusalém, passou algumas coisas, cooperou alguns milagres, fez um grande milagre ao entrar em Jerusalém, sentado num jumento. É interessante que a Bíblia diz que aquele jumento ninguém nunca tinha sentado nele, era um jumento que ainda não tinha sido adestrado. Alguns irmãos aqui que adestraram jumento sabem o trabalho que é, você gasta semanas e meses para adestrar um jumento. Pois bem, isso já é um milagre, você pegar um jumento e montar nele e entrar na cidade já é um grande milagre. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo foi glorificado, está à destra de Deus Pai. O que eu estou dizendo? A condição para que o Espírito Santo descesse sobre nós já foi cumprida. Olha só isso. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Igreja, em Atos a palavra de Deus diz que ele já foi glorificado e o Espírito já desceu sobre a igreja e então está disponível a todo aquele que desejar e quiser ser cheio do Espírito Santo de Deus. Agora vamos entender o contexto desse texto bem rápido. Jesus estava em Jerusalém, era a festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo era a última grande festa do calendário judaico. Era uma festa que acontecia no fim de ano. Era como agora, um período de fim de ano. Nós já entramos no mês de dezembro. Agora, dezembro, vocês não sentem que começa um clima diferente? As pessoas vão mais para a rua. A Michelle disse que tem até um cheiro diferente no ar de fim de ano. Mas começa esse negócio diferente. Era mais ou menos esse período que eles estavam vivendo. Era a última festa. Essa festa durava 7 dias. Jerusalém estava lotada de pessoas, de todos os cantos da terra. E todos os israelitas vinham de nações diferentes. E então no último dia, presta atenção, o último dia, o grande dia da festa, o grande dia para encerrar esse calendário da festa dos tabernáculos, eles faziam um cerimonial. Essa cerimônia era baseada no livro de Ezequiel, capítulo de número 40, que diz que do altar interno do templo, na esquina oriental, sairia águas da esquina do templo, e essas águas sairia a partir daquele lugar do templo. Elas fluiriam a partir do altar, passaria na cidade, cairia no ribeiro de Cedron, passaria pelo deserto, entraria no Jordão e iria até o Mar Morto. E a Bíblia diz que por onde essas águas passassem, produziriam vidas. E então o deserto encheria de vida. E até o Mar Morto se encheria de peixes, e por todos os lados se encheriam de vida. E então eles começaram a fazer um ritual. Há uma promessa de Deus em Ezequiel 40, que um dia vai ter água fluindo no meio do deserto de Jerusalém. E nós cremos nessa profecia. Então, todo ano, eles lembravam a profecia fazendo o seguinte: eles pegavam um jarro de ouro, eles
pegavam esse jarro de ouro, ia até o tanque de Siloé, enchia de água, ia até a esquina oriental do templo e jogava aquela água. E todos os judeus estavam olhando aquilo, vendo aquilo e dizendo: um dia isso aqui vai estar florido, vai dar frutos, vai dar flores, vai ser uma coisa maravilhosa. E quando o sacerdote derrama aquela água, a Bíblia diz que Jesus Cristo ficou de pé no meio deles. No último dia, na hora que ele jogou aquela água, Jesus se pôs de pé e bradou em alta voz, dizendo: essas águas que vocês jogam há anos, falando a respeito do cumprimento da profecia, hoje está se cumprindo no meio de vós. Hoje, depois de tantos anos que foi profetizado, se cumpre no meio de vós. E então ele disse isso, verso de número 37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele estava se referindo do Espírito, que mais tarde receberiam o que neles crescem. Preste atenção rápido, o que o Senhor estava dizendo? Vocês acham que essas águas são águas literais, mas eu digo a vocês, essas águas são águas espirituais. Vocês têm dentro de vocês um Espírito, e esse Espírito precisa ser tomado pelo meu Espírito Santo, e então, você que crê e bebe de mim, do seu interior flui rios de águas vivas. E quando você anda no meio do deserto, o deserto vai florescendo, e quando você chega no Mar Morto, nem a morte pode suportar essas águas que jorram do teu interior. E essas águas são águas que saram, águas que curam, águas que limpam, águas que renovam, águas que transformam, águas que mudam vidas. E aí então Jesus diz: essas águas são do meu Espírito. A Bíblia diz que em Apocalipse, João viu um rio que corre do trono de Deus, e ele diz que quem estava sentado no trono, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro vivo. Essas águas fluem de nós, e nós entramos num casamento onde está a morte numa casa e começa a gerar vida. Mas eu gostaria de falar com vocês algo muito simples e bem rápido, já que gastamos um tempão em toda essa introdução. Há 4 coisas que precisamos, 4 atitudes, 4 situações para recebermos o batismo no Espírito Santo de Deus. Qual é a primeira delas? Pula aí para nós, por favor. Como eu posso experimentar isso? A primeira é ter sede. Diga comigo, ter sede. Verso de número 37, o que a Bíblia diz? No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede. O que Jesus falou? Se alguém tem sede. Queridos, nós somos seres espirituais, nós temos o Espírito dentro de nós, temos alma, corpo e espírito. Nós não nascemos como origem terrena somente. Nós nascemos de Deus. A Bíblia diz que com barro o Senhor criou, e então ele chegou bem perto de Adão, e agora disse: eu vou soprar vida. E o que o Senhor fez? Soprou sobre ele, e os olhos de Adão se abriu, e qual foi a primeira coisa que ele viu? Deus que estava à frente dele. E o Espírito entrou em Adão. Deus nos planejou, Deus nos criou, e Ele nos planejou para a sua glória, para a sua adoração, e nós somos feitos para adorar ao Senhor. Nós fomos feitos com o propósito de se relacionar com Deus. A primeira coisa que o homem experimentou quando surgiu foi a glória e a presença de Deus, e o homem foi criado para andar na presença de Deus. Fomos feitos para a sua glória. Então, de tal maneira que todos nós temos a necessidade de encontrar sentido para a vida.
Todos nós temos sede de algo, e há muitos que estão buscando saciar a sua sede no dinheiro, no trabalho, e a Bíblia diz que o próprio Salomão buscou isso, buscou na riqueza, buscou na construção, buscou na bebida, buscou nos relacionamentos, buscou em tudo, e ele disse: nenhum desses lugares eu encontrei sentido para a minha alma. Então ele escreve Eclesiastes, ele diz: não há sentido em nada dessas coisas, e ele diz: só encontrei sentido em uma coisa, em conhecer e prosseguir a conhecer quem é Deus. Queridos, nós temos aqui dentro de nós a sede e a necessidade de conhecermos a Deus. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é algo muito simples. Você que já aceitou Jesus Cristo, você que já foi batizado e tem sede demais, ou você que ainda não recebeu, Jesus está dizendo algo simples. Primeira coisa que você precisa é ter sede, é ter vontade. Você sabe o que é ter sede. Já imagina você ficar um dia inteiro sem beber água, você diz: eu tenho sede daquela água geladinha. Sabe? Você chega em casa, pega. Algumas vezes nem água quente serve, tem que ser geladinha para saciar a sede. Deixa eu te falar algo. Há uma sede em cada um de nós que só pode ser saciada com a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos buscar a Deus e dizer: Senhor, se é para ter sede, eu estou aqui, olha eu aqui. A Bíblia diz que o Senhor profetizou no Antigo Testamento: eu derramarei do meu Espírito sobre todos os sedentos, sobre todos aqueles que têm sede, sobre todos aqueles que buscam, sobre todos aqueles que dizem: eu quero, eu quero, eu quero. Então, nessa manhã, eu vim aqui te dizer algo simples. Olha para dentro de você, e se você está buscando sentido no mundo, e você não está encontrando razão para a existência terrena, é porque, na verdade, você não foi feito para viver e morrer aqui nessa terra. Você foi feito para experimentar o poder e a presença de Deus e viver eternamente face a face com Deus. É isso que João disse que viu em Apocalipse. Olhava para frente, ouvia o trono, olhava para um lado, o trono, direita, trono, esquerda, trono, um atrás, trono, 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 trono. Eu vi o Senhor por todos os lados. Olha para dentro de você e diga: eu quero mais, e eu não sei direito o que é, agora eu percebo que é sede por Deus. Você precisa encarar e detectar isso dentro de você e dizer: Senhor, eu quero te experimentar. Todo aquele que tem sede. Aí ele diz a sequência: venha a mim. Venha a mim. Diga isso: venha a mim. Pode pular aí. Diga mais forte: venha a mim. Olha Jesus Cristo como ele está dizendo, que coisa linda, verso 37. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim. Se você está dizendo: eu quero mais, eu quero mais. Eu quero experimentar mais de Deus, eu quero ir em águas mais profundas, eu quero um renovo do Espírito Santo, eu quero sentir de novo, eu quero. Talvez alguns estão dizendo: Senhor, eu já senti algo tão poderoso, eu já tive experiências tão maravilhosas, eu quero de novo. Ou quem sabe você está aqui dizendo: Senhor, eu ainda não tive, mas eu quero. Então o Senhor está dizendo: você quer, então venha, já está disponível, venha a mim. O que ele está dizendo? Venha à igreja? Não. Vá ao pastor mais ungido? Não. Vá até o monte? Não. Vá e faça um sacrifício? Não. Ele diz assim: venha a mim e beba. Ele está aqui essa manhã. Ele vai estar na sua casa junto com você. Ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele vai no seu trabalho, ele vai na rua, ele vai em todos os lugares. E ele está dizendo: só venha a mim, venha a mim. Mas como que eu posso ir até o Senhor? É simples. Você reserva um tempo lá no seu trabalho e diz assim: agora eu vou até o Senhor. E o seu patrão vai falar: o que você vai fazer? Eu vou até o Senhor. Como assim? Uai, os outros não vão lá fora fumar? Vão. Então agora eu vou ali naquele cantinho, porque Deus está aqui neste lugar, porque Ele habita em mim e eu vou até Ele. Você chega na sua casa, fecha o seu quarto e diz assim para sua esposa: meu amor, eu vou até a sala do trono. Como assim? Meu vou até a sala do trono, porque eis que um dia em Jerusalém, no templo, o véu
véu foi rasgado e o Espírito Santo de Deus então ficou livre para fluir e para mover. E onde houver alguém que diga, eu quero, eu estarei. O que precisa é ter sede e vem a mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Ah, mas o que eu preciso? Eu preciso fazer algum sacrifício? Não. Eu preciso pagar a promessa? Não. Eu preciso dar um dinheiro? Não. Eu só preciso ter sede e ir até a presença dEle, e Ele está aqui. E se você tem sede, clame a Ele, diga, Senhor, eu quero experimentar, eu quero fluir no Teu Espírito, eu quero experimentar o que os profetas experimentaram, eu quero sentir o que Pedro sentiu, eu quero sentir o que Paulo sentiu, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero, faz de novo. Aí a terceira coisa, bem rápido, pula aí para nós. Olha o que o Senhor continua dizendo aí no verso de número 37, olha na sua Bíblia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beba. O Senhor não diz assim, venha a mim e experimente uma gota. O Senhor não diz assim, venha a mim e só fique aqui. O Senhor não diz assim, venha a mim e toma um pouquinho. Ele diz assim, beba. Está liberado, pode beber, bebe, se enche, deixa essas águas lavar o seu interior, deixa essas águas sarar as suas feridas, deixa essa água tirar a morte que há dentro de você, deixa essas águas te ajudar a liberar perdão. Mas pastor, eu não consigo perdoar aquela pessoa que me traiu, que fez o mal. Então deixa eu te falar algo. Olha, você colocou lá o louvor para nós? Colocou? Não? Deixa eu te falar algo. Deixa essas águas passarem. Porque a Bíblia diz que por onde essas águas passam, ela produz vida. E a visão de Ezequiel foi, esses rios vão jorrando, e o deserto vai florescendo, dando vida. Deixa essas águas passar no seu interior. Deixa essas águas liberar você. Talvez você diz assim, eu tenho sede, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer a tentação, eu não consigo vencer essas coisas. Deixa essa água passar aí. Mas eu tenho uma paixão por algo que é mais forte do que eu. Deixa essa água passar aí. Deixa essas águas fluir. Por onde esse rio passa, tudo ele transforma. Bebe. Quando derramaram a água, Jesus clamou alto e disse, tem alguém aí com sede? Tem alguém aí? Tem? Tem alguém aí, Cadu? Tem alguém aí? Ele diz, vem beber, vem sentir, vem experimentar, deixa fluir, deixa entrar, deixa Ele te tomar. E aí então o verso de número 38, a quarta e última situação, ele diz assim, quem crê em mim, como diz as suas escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Qual é a última condição que o Senhor está dizendo? Crer, como diz as Escrituras. Crer que Jesus Cristo veio em carne. Crer que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Crer que aquilo que nós temos pregado em Romanos, que nós somos justificados, não pelas nossas obras, mas pela obra de Jesus na cruz do Calvário, é o suficiente para nos perdoar, para nos sarar e para nos dar nova vida. Crer que Jesus Cristo é verdadeiro, que Ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. E eu quero fazer uma pergunta, quem crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, levanta a sua mão, só para eu ver, quantos aqui creem? Pode levantar sua mão bem alto, dizendo, eu creio. Crê, pode baixar sua mão. Aí ele diz, crê em mim, como diz as Escrituras, como diz as promessas, como disse o profeta, do interior dessa pessoa fluirão
rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Eu comecei contando um testemunho do pastor Luciano Subirá, eu vou encerrar contando um testemunho do pastor David Keelan. Os irmãos, pode pegar um pouco de água para mim? Está na internet também, está lá no YouTube, é muito bacana. O pastor David Keelan, acho que a boa parte conhece, né? Quem conhece o pastor David Keelan? Um careca? Careca cabeludo. Ele é careca aqui e cabeludo aqui. Engraçado, né? Careca cabeludo. Mas bem, o pastor David Keelan, ele estava no interior de Minas Gerais, ele é ali daquela região de Minas. E ele estava ministrando isso há quase 20 anos atrás, 18 anos atrás. Eu não lembro bem o tempo, mas já faz muito tempo. E um pastor daquela cidade, um pastor de uma igreja tradicional que não cria nos dons do Espírito Santo, naquela época ele não cria, falou: eu vou lá nesse negócio de adoração e enchimento do Espírito. Como é que era? Adoração e batismo, alguma coisa assim. Não era adoração e adoradores, era outro nome, eu não lembro. Era um congresso, adoração, fogo e glória. Acho que era fogo e glória mesmo. Paixão, fogo e glória. Aí o pastor falou assim: eu vou filmar esse negócio, porque eu vou ensinar para a minha igreja que isso não é verdade. Isso é experiência de menino. E aí então o pastor foi e ficou filmando. Ninguém sabia que tinha um espião ali dentro, e um espião crente, cristão, teólogo, assim, cheio de conhecimento. Aí filmou, era aquelas fitas de fita cassete, VHS, não é cassete, VHS. Filmou tudo, ele chegou em casa, ele falou: agora eu vou assistir e eu vou estudar. Deu bobeira, não devia ter assistido. Eu vou assistir, eu vou estudar o que eles estão fazendo, eu vou até mostrar algumas coisas para a minha igreja. Então ele pegou um dia sozinho na casa dele, na sala, é um apartamento, um predinho de 4 andares, cidade pequena do interior de Minas, um predinho de 4 andares, acho que ele morava no 3º andar, mas não importa qual andar. Ele pegou e começou a assistir. Alguns irmãos até da igreja dele era daquele prédio também, ele começou a assistir. E enquanto ele estava assistindo, ele foi anotando, daqui a pouco ele não conseguia mais anotar, daqui a pouco ele começou a ouvir alguns testemunhos que ele não tinha prestado atenção, e daqui a pouco ele viu que algo estava acontecendo e ele não conseguia entender e ele queria chorar, e então ele começou a chorar e de repente, o irmão Manuel pregou uma mensagem na nossa igreja alguns anos atrás lá em cima com o tema de repente. Atos capítulo de número 2 diz isso, de repente. O senhor lembra, Manuel? De repente, é isso que a Bíblia diz em Atos. De repente eles foram cheios do Espírito e de repente, do nada, aquele pastor sentiu um choque. Aquele primeiro choque era da eletricidade, e esse era o choque do Espírito. E ele estava no sofá dele, ele ficou de pé e começou a falar em línguas. Só que a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, e ele começou a falar em línguas, e ele chorava, e ele ficava de joelho, e ficava de pé em línguas, e ele não estava entendendo aquilo, e ele falou: eu preciso compartilhar isso com alguém, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém. Saiu de casa, e ele desceu correndo as escadas, e foi até para a frente do prédio. Alguns irmãos que conheciam, ele tinha filmado num sábado, era um domingo, o pessoal estava almoçando em casa, ele tinha mandado a família almoçar nos parentes, e ele estava sozinho, já tinha passado o almoço, mas bem, não lembro o horário, não importa. Ele desceu e estava na frente do prédio, falando em línguas e pulando, e alguns acharam estranho. 3 pessoas desceram para poder falar com ele, eram membros da igreja dele, e chegaram até ele e encostaram nele para falar com ele, dizendo: pastor. E na hora que um encostou, começou a falar em línguas também. E aí o segundo e o terceiro e os 3 foram batizados com o Espírito Santo lá na hora. E você pode ouvir na internet, você pode até visitar a igreja desse pastor lá, que não é mais tradicional agora, pentecostal. E aí os 4 começaram a falar em línguas e foram cheios do Espírito Santo. Mas aconteceu algo surpreendente. Cidade do interior ainda, naquela época mais ainda, muitas pessoas andam de cavalo. E de repente, um senhor que estava andando com a charrete, uns 5 quarteirões longe de onde aquilo estava acontecendo,
Estava andando com um burrinho, e o burro começou a desviar o caminho. E ele puxava a rede, o burro virando para a direita, ele puxava para a esquerda, o burro virando para a direita, ele puxava para a esquerda, e o burro entra na outra rua, entra na outra rua. E de repente o burrinho traz aquele carroceiro até aquele lugar, para ali naquele lugar. Aquele homem vê aquilo, começa a chorar e é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Depois de mais de 3 horas que todo mundo do prédio estava vendo aquele movimento, o pastor chegou até ele e falou: quem é você? Ele falou: meu nome é fulano de tal. Eu sou um crente que estou desviado há 5 anos. Eu já fui batizado no Espírito Santo, já expulsei demônio, já orei em línguas. E eu estou brigando com o meu jumento há mais de meia hora ali atrás, e ele está vindo para cá. E agora eu entendi que ele estava sendo atraído por Deus para que eu pudesse ser renovado na presença do Espírito Santo. E aquele homem então foi renovado. E Deus começou um mover poderoso naquela cidade e naquela igreja. João, capítulo 7, verso 37. No último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você que crê nas Escrituras, coloque-se em pé nesse momento. Feche os seus olhos junto comigo. Há um louvor que a gente canta. Se o Ministério de Louvor pudesse posicionar aqui na frente, a gente não vai cantar ele agora, mas no final da oração, que diz: existe um rio, Senhor, que flui do seu interior.